Tudo bom, pessoal? Estou aqui hoje com o Dr. José Cláudio Casale da Rocha. Ele é oncogeneticista e a gente vai conversar um pouquinho sobre oncogenética, né, Zé? Obrigada, viu? Obrigado a você, Adri. Espero que vocês aproveitem. Eu não sei se vocês sabem o que é exatamente a oncogenética, mas a oncogenética ela é um ramo aí da genética ou da oncologia, onde na verdade a gente tem essas duas ciências combinadas, visando especialmente a questão da prevenção do câncer. A gente que procura identificar pessoas que tenham uma predisposição genética ou genes de suscetibilidade que possam estar explicando muitas vezes um quadro de agrupamento familiar de câncer, pessoas jovens muitas vezes tendo câncer. Eu sei que muitos médicos têm dificuldade às vezes para entender esses conceitos e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Acho que uma das grandes ferramentas que a gente tem dentro da oncogenética, sem dúvida, é a história familiar, e muito mais importante do que qualquer teste genético, né, de DNA que a gente possa fazer, uma boa história bem polida, né, principalmente tentando conseguir comprovantes das pessoas que tiveram câncer na família, ajuda muito no diagnóstico. Então, eu queria falar um pouco para vocês, primeiro, quais são as indicações que a gente tem hoje, de forma bem geral, né, para encaminhar um paciente para um oncogeneticista ou um geneticista, ou até mesmo um oncologista que tenha alguma habilidade específica para identificar essa síndrome de câncer hereditário. Então, uma das coisas principais que a gente precisa ter quando a gente faz essa história de família é a gente fazer uma árvore de família, né, ou um heredograma, ou pedigree, como as pessoas também falam, né, de pelo menos 3 gerações dessa família. Em 3 gerações você consegue ver todos os parentes de primeiro e segundo grau, e essas informações de pessoas que estão próximas de você vão ser muito mais fidedignas do que as de primos, de parentes mais distantes, né? Não sei que você consiga ter bastante informação, a gente acaba valorizando muito a história real, a história verdadeira, aquilo que você tem certeza, né? É muito comum o paciente falar, olha, meu avô teve um câncer de fígado, tive lá um primo que teve um câncer de pulmão, né? Será que é câncer de fígado mesmo? Será que é um câncer de pulmão? Será que não foi uma metástase do fígado, uma metástase do pulmão? Então isso as pessoas confundem muito, né? Câncer de útero muitas vezes se confunde com câncer de ovário, com câncer de reto. Quando fala útero, será que é colo de útero? Será que é do corpo uterino, do endométrio? Então, quanto mais profunda for essa investigação, melhor vai ser o seu diagnóstico, mais fácil vai ser a investigação genética, mais profundo vai ser o conhecimento da família e maior os benefícios que essa família vai ter em termos de prevenção. Então, primeira coisa, a gente fazer um heredograma do lado paterno, lado materno, sempre perguntar se os pais são primos, se existe alguma relação de parentesco, mesmo que distante, entre esses pais, fazer as 3 gerações, procurar colocar as idades das pessoas nessa árvore genealógica e documentando os tumores que forem relatados. Então, basicamente, a gente tem hoje 3 pontos que são importantes, que alertam para a possibilidade de uma família com câncer hereditário. Primeira coisa é o número de casos de câncer na família, né? Quando você tem aí 3 casos de câncer, mesmo que sejam tumores diferentes, mesmo que sejam idades diversas, inclusive pessoas mais velhas, né, a gente precisa considerar, né? É lógico que a gente vai ver também, nesses casos, se existem fatores de risco associados, né? Câncer de estômago com helicobacter pylori, a questão do cigarro, do álcool, dos hábitos, da obesidade. Tudo isso a gente tenta colocar no papel, mostrar que aquele câncer pode ter algum fator de risco associado. E a gente valoriza muito essa história de pessoas com câncer que não tem fatores de risco, né? Muitas vezes a pessoa tem uma mulher com câncer de mama que não tem obesidade, que nunca usou, nunca foi exposta a hormônios, né? Engravidou, amamentou, e você
poxa, por que essa mulher teve um câncer, né? Por que uma pessoa tem um câncer de pulmão sem nunca ter fumado, ou um câncer de cabeça e pescoço sem nunca ter bebido, né? Então, são pontos que valorizam e que a gente precisa acentuar nessa história. Segunda questão é a questão da idade. E isso é muito importante porque pessoas com idade muito jovem, né, e quando eu falo muito jovem, eu estou falando em relação à idade que o câncer costuma aparecer. Né? Então, por exemplo, um câncer de rim, que é muito comum acima dos 60 anos, uma pessoa de 40, 45 anos já é considerado jovem. Né? Uma mulher com câncer de mama, na faixa dos 35, abaixo, 40, também é considerado jovem. E muitas vezes esses casos se apresentam de forma isolada. E isso é importante porque, às vezes, a pessoa tem uma limitação da própria história de família. Um traço genético, por exemplo, para câncer de mama, pode ter vindo do lado paterno, ter sido herdado do avô paterno. E você não tem mais nenhum outro caso de mulheres na família com câncer, porque simplesmente esse traço passou pelos homens e chegou até aquela sua paciente lá de 30 e poucos anos com câncer de mama. Né? É lógico que também a gente vai valorizar o tipo histológico, a gente sabe que os tumores triplo negativos eles têm uma grande influência hormonal, mas praticamente todos os subtipos moleculares de câncer de mama podem ser hereditários e a gente valoriza isso também. Tá? O terceiro ponto que eu quero alertar é em relação a tumores múltiplos. Então, pacientes que desenvolvem tumores múltiplos primários. Então, hoje eu tenho um câncer de mama, amanhã eu tenho um câncer de tireoide, né? Então, 2, 3 tumores, a gente vê às vezes o raio caindo na mesma pessoa várias vezes, né? Isso é falta de sorte? O que é isso, né? Não, a pessoa é um para-raio ali, ela tem uma genética que favorece o aparecimento de células mutantes que vão se transformar em câncer e ela vai, ao longo da vida, desenvolvendo pólipos, tumores benignos, tumores malignos, e a gente vê que aquela pessoa ali, ela tem, então, uma predisposição genética. Muitas vezes também sem história na família. Então, vamos relembrar as 3 principais indicações, então, para encaminhamento para um oncogeneticista. História familiar, então no mínimo 3 casos de câncer em qualquer idade, ou 2 casos de câncer desde que a pessoa seja abaixo de, uma delas seja abaixo de 50 anos, sempre do mesmo lado da família, não sei que os pais sejam primos, você considera os 2 lados, tá? A idade jovem, né? E pessoas que têm tumores múltiplos. Tá? Acho que com isso a gente consegue então ter um encaminhamento de forma bem geral, depois a gente vai aprofundar aí nos critérios clínicos para cada síndrome hereditária, mas praticamente todas elas vão considerar número de casos, tipos de tumores, idade e inclusive tumores benignos. Obrigada, Zé. Agora a gente vai para a parte 2.